Olá pessoal, essa é a nossa aula de filosofia e hoje nós estamos no capítulo 6 da nossa apostila. Eu queria que você acompanhasse aqui na tela as páginas que a gente vai tratar. E nós vamos para o tópico, o capítulo 6, Filosofia na América Latina e no Brasil. E o nosso tópico de agora é o 6.1, as tendências do pensamento contemporâneo, ok? Então acompanha comigo nossa apostila, eu tenho certeza que a gente vai conseguir ter um bom panorama a respeito da contemporaneidade e da filosofia que se produziu nesse momento da história. O que é a contemporaneidade? Você já deve ter ouvido falar a respeito disso. É uma época da história, mas que época da história ela abrange? É isso que eu quero tentar situar para você poder entender bem onde eu estou querendo chegar aqui. O que é a contemporaneidade? É esse período histórico que tem início no final do século XVIII e tem um marco de referência, tem um evento que serve aí de base para a gente poder situar, que está aqui nessa imagem, é a Revolução Francesa, 1789. Então, a contemporaneidade é o período que se inicia nesse marco histórico da Revolução Francesa e vem até os dias de hoje. Ele engloba, portanto, o período que vem desde o final do século XVIII até os nossos dias. E a filosofia contemporânea é aquela, então, que se produziu nesse período de tempo. Que características a contemporaneidade tem enquanto período histórico? É claro que não cabe aqui falar todas as características, eu também não me preocupei em colocar em ordem cronológica, eu só queria que você pudesse entender quais são as características, você vai perceber que isso tudo faz parte do seu dia a dia. Então a gente citou algumas como está na nossa apostila. A primeira dela, consolidação do capitalismo. Então o capitalismo tem um marco, né? Você vem da Revolução Industrial na Inglaterra, né? Ele vem tomando corpo, ele vem progredindo e ele vem mudando o contexto social. Você tem a exploração do trabalho humano, avanço tecnológico e científico. Por exemplo, a eletricidade, o uso do petróleo, do carvão, a invenção da locomotiva, o automóvel, o avião, o telefone, o telégrafo, fotografia, cinema, rádio, etc. Como eu disse, não está em ordem cronológica, mas para você ter ideia de todos os recursos e avanços, invenções que fazem parte desse período. Também esse período em que as máquinas começam a substituir a atividade humana. Já começa a entrar numa crise porque os homens foram sendo substituídos pelas máquinas. É muito forte a ideia do progresso. Esse progresso tem um viés técnico e científico e aí culmina em duas grandes guerras mundiais. Por isso eu coloquei essa imagem aqui para você perceber que todo esse avanço, que toda essa tecnologia, que todos esses recursos, na verdade, não melhoraram a vida das pessoas, porque a gente tem, então, a culminação em duas grandes guerras mundiais. Então, as características da contemporaneidade, como a gente falou, tudo isso junto produziu um produto, que é o homem em crise. Pode ver aqui na imagem um homem em crise, a crise existencial, a crise do homem contemporâneo. Então, essa crise que faz os pensadores se debruçarem e pensarem a respeito do que é essa crise, do que é esse homem em crise, porque essa crise acontece. Faz com que os pensadores possam se ater às questões inerentes à contemporaneidade e, consequentemente, ao homem que a contemporaneidade produziu, dos quais eu e vocês fazemos parte. Então o século XX é um século de incertezas, de contradições, dúvidas e também de resultados inesperados. Mas para a gente poder começar a falar do pensamento filosófico na contemporaneidade, eu queria que a gente pudesse ir num tempo mais recente, conforme a nossa apostila, que você deve ter em mãos aí, e ela começa falando na página 40 da Escola de Frankfurt. Se você for estudar história do século XX, mesmo que não seja filosofia ou sociologia, enfim, é muito comum que você vai se deter a esse termo aqui, Escola de Frankfurt. Na verdade, ela surge na Alemanha em 1920, pelo trabalho dos pensadores do Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt. E ela está pautada nas ideias marxistas. Então esse conjunto de pensadores, a maioria deles estava pautado, estava focado e estava sendo influenciado pelas ideias marxistas.
Tratava-se de um coletivo de intelectuais marxistas que se uniram então para formular uma crítica em resposta a tudo aquilo que a contemporaneidade tinha produzido até então. Lembrando que essa data ela está no intervalo, né? A data da escola de Frankfurt, do seu surgimento, está no intervalo da Primeira para a Segunda Guerra. A ideia era tentar entender o que aconteceu com a humanidade que culminou numa guerra mundial e que tipo de humanidade levanta dessa guerra, né? O que ela produziu. Tá? Com base nos pensadores, a gente pode citar vários deles. Nós temos pensadores que influenciaram os acadêmicos da escola de Frankfurt e nós temos pensadores também que continuaram a ideia desses filósofos aqui. Mas a gente pode citar, por exemplo, Kant, Hegel, Marx, Freud, Simmel, Lukács e Weber, e se você for fazer outras pesquisas, vai perceber que tem um monte de gente a mais aí. Os principais nomes que a gente pode citar geralmente são esses aqui: Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas e outros que são posteriores. Eu queria dar um destaque especial aqui, ali tem uma imagem que você pode perceber alguns desses principais da escola de Frankfurt, mas eu queria dar um destaque especial a Adorno e Horkheimer, porque eles produziram um conceito que é muito forte, é muito de destaque no pensamento da escola de Frankfurt, que é o conceito da indústria cultural. O que eles fizeram? Eles fizeram uma análise do que era a indústria da cultura naquele tempo e eles puderam perceber que essa cultura que a mídia fazia, as artes, a produção cultural toda, enfim, ela era feita por meio de um modelo em massa, e essa produção em massa fazia com que as pessoas recebessem o mesmo conteúdo e de certa forma ficassem assim muito presas, todo mundo pensando igual, todo mundo consumindo a mesma coisa. Por isso que eles colocaram aqui a indústria cultural, tá? Uma comunicação em massa, de divertimento, massificava a sociedade, homogeneizava o comportamento humano. Então era o mesmo produto, era o mesmo conteúdo, todo mundo consumindo a mesma coisa e o que é pior, todo mundo pensando a mesma coisa. E aí eu queria que a gente pudesse entrar agora em alguns filósofos que são desse período da contemporaneidade. Nós falamos um pouco da escola de Frankfurt, mas eu queria poder voltar agora no tempo e começar a trazer esses que são principais da contemporaneidade. O primeiro dele, quem sabe dos mais famosos, é o Hegel, é um alemão, ele é do idealismo cultural, a principal obra dele é a Fenomenologia do Espírito, tá? E ele vai ser influenciador de muitos outros que virão após ele. Eu também quero dar o destaque aqui para o Feuerbach, ele também é alemão, você vai perceber que muitos são alemães. Ele abordou a sua pesquisa a respeito do materialismo alemão. A principal obra dele é essa que você acompanha na tela, mas eu não quero dizer que só tem essa, tem várias, tá? Quem sabe você pode fazer pesquisa e ver que outros sites ou outras revistas, outros pensadores afirmam que, quem sabe, outras obras, e não essa aqui, são as principais. É apenas um destaque aqui. Ele é ateu, criticou a religião e também o comportamento, o conceito de Deus, tá? Ele vai escrever a respeito ou na vertente do ateísmo filosófico. E a gente fica por aqui. Deu para você dar uma olhada, dar uma conceituada, dar uma situada a respeito dos pensadores que fazem parte da filosofia contemporânea. Até a nossa próxima aula.